Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite. Gostaria de pedir mil desculpas para o pessoal que veio para assistir a nossa live de hoje, né? Acabei tendo uns probleminhas, aí o carro deu problema aí, fiquei esperando o auto-socorro vir buscar o carro e acabei atrasando esses minutinhos aí, mas já estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa live de hoje, que é toda quinta-feira às 20 horas e 30 minutos, hoje começando aí com 14 minutos de atraso. O Dr. Paulo responde hoje com o tema, né? Quais são os projetos fundamentais para o seu criatório poder se legalizar? É óbvio, né, que a gente vai estar aí também sempre abrindo a perguntas, abrindo a dúvidas durante as nossas lives, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quem estiver assistindo, compartilha. Devido a esse probleminha aí que eu tive aí com o carro, acabei me atrasando, tá bom? Mas estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre quais são os projetos que são fundamentais para a legalização do seu criatório, tá? Então, quando a gente está falando em projetos, boa noite, seu Atenágoras, boa noite, seu Ivonei, são as pessoas que já estão nos assistindo. Vamos ver se tem mais alguém aqui assistindo a nossa live. Estamos com o pessoal começando a entrar aí para assistir. Quais seriam os projetos? Então, a nossa live de hoje é falar sobre projetos. Bom, para a legalização de um criatório comercial, ou para a legalização de um criatório, tanto de animais exóticos, silvestres ou domésticos, exige uma série a gente chama de regras básicas que a gente precisa seguir para que você consiga realizar todo o processo de legalização. Algumas dessas regras eu citei até na nossa última live, né, da quinta-feira passada. Eu citei os 4 primeiros passos, né, que você deve fazer referente à tentativa de você conseguir um criatório comercial legalizado, né, junto aos órgãos ambientais ou a todos os órgãos que estão envolvidos nesse processo de legalização. Então, o planejamento, a escolha bem feita das espécies, né, saber bem certinho a questão do espaço, dos recintos, e fazer a consulta ao seu município, né, para saber se é permitido a atividade econômica naquele endereço onde você pretende construir ou onde você tem o seu criatório comercial. Depois de definido tudo isso, depois que eu defini as minhas espécies, depois que eu defini a quantidade de casais que eu vou iniciar o meu criatório comercial, depois que eu já defini com a prefeitura que foi liberado o local, né? Aí eu vou partir para o início do planejamento, né? Para a elaboração daquilo, o levantamento daquilo que eu vou necessitar no processo de legalização. Se você é um criador que não sabe nada, você cria, ou você não cria nenhum animal, está querendo começar do zero, eu sempre aconselho vocês buscarem as informações com responsáveis, né, com pessoas técnicas que já fazem esse tipo de serviço.
É óbvio que ninguém na nossa área, quem trabalha com projetos, quem trabalha com a legalização de criatórios, dificilmente vai te passar as informações de mão beijada, porque isso é o nosso ganha-pão, né? Isso é o que a gente sabe, os detalhes que a gente conhece para poder fazer o processo de legalização. A gente demorou anos aprendendo, demorou muito tempo, então você não pode ficar passando todas essas informações. O que eu estou falando é o que eu passei, certo? Quando eu resolvi fazer o processo de legalização do meu criatório, eu me deparei com isso, né? Eu ia atrás de pessoas, eu ia atrás de gente que para poder me passar essas informações. Eu ia no órgão ambiental, o órgão ambiental falava muito pouco, falava que tem tudo na legislação, falava superficialmente, a gente não entendia nada do que eles estavam falando. E aí você procurava pessoas que sabiam um pouco mais, que sabiam, né, como fazer o processo de legalização, e eles acabavam dizendo para a gente assim, a gente precisa fazer um orçamento, passava um valor gigantesco, e aí ele não te explicava nada, ele te pedia os documentos, e aí você não sabia para que servia, porque ele não te orientava da forma correta. E aí eu acabei indo buscar essas informações, né, dentro da própria faculdade, e aí eu comecei a trabalhar na área, eu comecei a especular, eu comecei a fazer muitos trabalhos de estágio junto ao IBAMA, eu comecei a conhecer por dentro do IBAMA, os órgãos ambientais, como é que funciona o acompanhamento, né, e principalmente a questão da análise de projetos, né? Eu trabalhei alguns anos no IBAMA como assistente, né, contratado, né, contratos temporários. Então, eu fazia boa parte do processo de legalização, eu fazia análise dos projetos, então eu acabei aprendendo e verificando tudo que é necessário para que um criatório comercial ele tenha, dentro do conjunto de documentações e de projetos que você precisa encaminhar. Eu acabei me especializando nisso, e aí eu passei a trabalhar com isso, e hoje eu consigo orientar muito bem as pessoas. Então, não é todo mundo que vai passar as informações, né? Então, eu já estou aqui desde o mês de setembro, né? No final do mês de agosto, dia 30 de agosto, quando a gente fez a primeira live falando sobre legalização de criatórios, onde eu estou passando um monte de informações exclusivas. Eu criei a série Dr. Paulo Responde, nós já estamos aqui na 5ª live do Dr. Paulo Responde. Se você não assistiu as demais, se inscreve no nosso canal aí, né? Ativa o sininho e vai lá ver, né? Tem muitas lives lá, vocês vão ter horas e horas e horas de séries para vocês assistirem referente à criação de animais, referente ao processo de legalização. E hoje eu vou passar um segredo que é guardado às 7 chaves, que pouquíssima gente passa para vocês, que é a questão de quais são os projetos e como é que os projetos devem ser realmente feitos e encaminhados, o que os projetos precisam ter para que você consiga a legalização do seu criatório, tá? Então, aproveitem, essa é uma live, eu até fiquei pensando assim, será que eu falo, será que eu entrego, o que eu vou falar, né, nessa live? Hoje eu vou até estar mostrando um pouquinho aqui dos projetos, etc. Mas eu resolvi, né, passar, porque a série ela é para ajudar todo mundo. Então, eu vou estar passando para vocês algumas coisas importantes, até mesmo para vocês estarem verificando nos seus criatórios, até mesmo para vocês que estão planejando o criatório, lembrar que tem que colocar determinadas estruturas, determinadas infraestruturas, e isso modifica um pouquinho de acordo com o tamanho do criatório, com a quantidade de espécies, que tipo de animais estão ali. Para cada grupo de animais que você pretende criar comercialmente, tem algumas regrinhas básicas, existe a legislação que fala assim superficial, mas você que tem que saber, o responsável técnico, na verdade, não o criador, mas a pessoa técnica, aquela que entende dos animais, aquela que trabalha com a criação, aquele que é especialista em reprodução, manejo de animais, ele vai saber o que cada recinto, que tipo de estrutura, o que escrever corretamente nos projetos para que eles passem da forma correta, tá? Então, assim, vamos começar falando referente dando sequência, né? A gente falou dos 4 primeiros passos na live de semana passada. Essa live a gente vai dar continuidade, né? Então, depois que eu definir as espécies, eu vou procurar um responsável, uma pessoa técnica,
e vou solicitar para ele que ele elabore os projetos, né? Porque você pode, se você é um biólogo, se você é um médico veterinário, se você é um zootecnista, você pode fazer os projetos, você pode elaborar os projetos. Se você aprendeu isso na faculdade, se você se especializou, se você já trabalha com licenciamento ambiental, você sabe que você precisa existir, cada estado, cada órgão ambiental, né, cada órgão federal, ele exige que você siga um roteiro, que você siga uma série de uma cartilha para você elaborar os projetos técnicos, deixar da forma que eles querem, para não gerar pendências, para que acabe aprovando de uma forma mais rápida esses projetos, tá? Então, quais seriam os projetos? Bom, então, os projetos, eles são divididos em 2 grupos, ok? O primeiro grupo é os projetos arquitetônicos. O que a gente está falando? Quando a gente vai fazer um criatório comercial do zero, né, a gente não está falando de quem já tem um criatório comercial, a gente está tentando elaborar um criatório do zero. A gente tem que planejar o criatório baseado nas espécies que você quer criar. Que aí você vai estudar quais são o tamanho dos recintos, que tipo de gaiola, que tipo de ambiente esses animais precisam ter, o tamanho de cada um dos recintos, e aí você vai elaborar o projeto arquitetônico, que basicamente são as plantas arquitetônicas do seu criatório. As plantas baixas das áreas, a planta baixa onde vai ficar as matrizes, as plantas baixas das áreas de suporte. E aí essas plantas baixas elas têm que ter as medidas corretas, elas têm que ter cortes laterais, cortes frontais, longitudinais, precisam ter fachadas, precisam ter planta de telhado, precisam ter plantas de esgoto, precisam ter plantas hidráulica e elétrica. Você precisa colocar dentro das plantas os viveiros, as gaiolas, os recintos, os utensílios, eles têm que aparecer tanto na planta baixa quanto nas plantas de corte e assim sucessivamente. Mas um bom arquiteto, um bom engenheiro vai saber fazer isso caso você passe essas informações para ele ou se ele é um especialista nisso, né? Por isso que geralmente as pessoas que já fazem o processo de legalização, eles oferecem esse serviço de elaboração de plantas, porque as plantas, apesar de serem plantas muito parecidas com as plantas que são utilizadas para a construção civil, elas precisam de detalhes, elas precisam de algumas características próprias para que o órgão ambiental consiga avaliar, analisar o seu criatório e, a partir das suas plantas arquitetônicas, ele vai começar a ler e avaliar os projetos técnicos, que os projetos técnicos são elaborados em cima das plantas, em cima dos recintos, em cima dos animais que vão estar em cada um dos locais daquele seu criatório, que está sendo demonstrado nas suas plantas arquitetônicas. Então, planta arquitetônica, esse é o número 1, tá? Vocês anotem aí, plantas arquitetônicas. Esse é o primeiro projeto que vocês têm que ter. Lembrando que as plantas arquitetônicas, elas têm que estar dentro dos padrões que o órgão ambiental exige. Lembrando, gente, não existe em lugar nenhum uma coisa que está escrita em algum lugar a como tem que ser feito essas plantas. O profissional que você está contratando, engenheiro, arquiteto, que vai estar realizando essas plantas, ele tem que saber. Se ele não sabe, ele vai buscar esse conhecimento, ele vai ir atrás dessas informações para tentar entregar as plantas do jeito que a legislação ambiental necessita. Tá? Então, é importante vocês procurarem, né, engenheiros, arquitetos, que realmente saibam da legislação ambiental referente à legalização de criatórios comerciais, se eles já fizeram algumas plantas, se eles já sabem o que precisa ter nas plantas. É muito importante. Então, por isso, eu aconselho sempre que vocês forem partir para essas plantas, procurem quem faz já o processo de legalização,
que ele vai te orientar da forma correta, o que precisa constar nas plantas, e aí o seu engenheiro, o seu arquiteto vai fazer de acordo com o que você necessita, o que ele necessita, na verdade, que as plantas tenham para que eles sejam aprovados. Então, a planta arquitetônica é a primeira coisa, tá? Então, nesse papo de planta, eu vou mostrar algumas plantas aqui. Deixa eu mostrar algumas plantas aqui. Deixa eu estar abrindo aqui o meu computador. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui nos documentos. Plantas, desenhos, projetos. Cadê? Pássaros. Não. Deixa eu achar aqui, gente. Tem bastante coisa. São muitos projetos, né? Achei aqui os projetos e os desenhos arquitetônicos. Deixa eu ver aqui se está nesse aqui. Acho que não está nesse aqui, não. Deixa eu ver onde é que estão. Aqui tem alguns projetos. Descritivos. Deixa eu estar achando aqui, pessoal. Já estou voltando aqui. Projetos. Será que está aqui? Não está em pássaros. Projetos ambientais. É tanto projeto que até eu já me perco aqui na quantidade de projetos que a gente tem. Mas esse aqui eu acho que é o que vai ter as coisas mais próximas aqui, né? Tem o projeto aqui, as plantas. Deixa eu estar abrindo aqui. Deixa eu abrir as plantas aqui. Eu já vou compartilhar a tela com vocês, tá? Deixa eu estar abrindo as plantas. Algumas, né? Deixa eu abrir algumas aqui para fone colorido. PDFs, aqui, Projeto Castilho, corte A, corte B, Edevaldo. Esperar eles abrir aqui, tá, gente? Assim que eles estiverem abrindo, aí a gente vai estar mostrando aqui para vocês, tá? Os projetos estão abrindo, deixa eu voltar aqui para onde eu estou aqui, deixa eu compartilhar minha tela, para mostrar aqui como é que são as plantas, né? Alguns modelos de plantas, né? Deixa eu estar aumentando aqui, deixa eu dar um... Aí, estou compartilhando a minha tela, deixa eu abrir aqui as plantas, está abrindo todas elas, aqui eu vou... Deixa eu abrir uma, deixar carregar aqui, para estar mostrando para vocês, né? Isso, deixa eu fechar isso aqui. Aqui, tá, vamos lá. Vamos abrir umas plantas aqui, então aqui eu tenho... deixa eu dar um zoom, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom, né? Para 50% aqui. Bom, aqui eu tenho um criatório que a gente fez. Na verdade, esse aqui é o meu criatório, um dos meus criatórios, em que eu tenho aqui a planta baixa. Tá? Observem aqui, deixa eu puxar aqui uma setinha, uma anotação. Deixa eu fazer uma anotação aqui, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho, né, ó, a planta baixa, com os recintos, né, são viveiros, aqui é o corredor, aqui são os viveiros. Aí eu tenho aqui os cortes, a fachada, ó, a porta de entrada, telhado, aqui ó, o corte lateral. Aí eu tenho aqui embaixo ó, as fachadas, os cortes laterais, aqui outro recinto, tá? Claro que aqui é só uma parte do projeto, tá, gente? Isso aqui é só um pedacinho do projeto. Deixa eu apagar aqui que ficou esse negócio aqui no meio, tá? Deixa eu abrir um outro aqui, quando eu clico aqui, corte A,
B. Aqui são outros cortes, né? Tem que mostrar em detalhe, epifânio colorido. Aqui, ó, outra planta baixa, o corte detalhando as gaiolas, os acessórios, os cortes laterais. Aqui está até virado. Deixa eu desvirar ele aqui, né? Não, deixa eu desvirar. Editar, cadê? Girar. Deixa eu virar isso aqui, ó. Deixa eu virar mais uma vez. Deixa eu virar mais uma vez. Ele virou para o lado errado, né? Sentido horário. Deixa eu girar mais uma vez. Ele vai ficar na posição correta. Aqui, ó. Deixa eu aumentar esse aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu dar um zoom maior para vocês verem. Então, aqui a planta do criatório, né? Ó. Aqui a planta baixa, ó, o fruto do criatório. Aqui a antessala. Aqui eu tenho a área do criatório com as prateleiras. Aqui tem a casa, aqui ó, a parte dos filhotes. Aqui prateleira, que é a antessala dos filhotes. E aqui eu tenho os cortes. Ó. O corte, onde apresentam as gaiolas, os viveiros, as portas. Aqui como é que fica lateralmente. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem bem como é que ficam os detalhes, né? Ó. Que a planta, quando ela fica muito pequenininha, né, no computador, ó, olha só os detalhes, aqui as gaiolas, ó, tudo isso aqui tem que estar representado dentro das plantas arquitetônicas, tá? E depois você tem que fazer ainda a descrição. Deixa eu abrir um outro aqui, cortes coloridos, Cártica, Epifânio. Acho que esse aqui é o mais, tá mais legal, esse aqui. Aí depois eu ainda tenho que fazer a planta de situação, tenho que fazer a planta de localização, tá? Tem várias plantas, né? Depois tem o projeto hidráulico, depois tem os projetos elétricos. São projetos arquitetônicos, né? Mas eles têm que ter o maior número de detalhes possíveis. Tanto que agora, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, agora, deixa eu vir aqui, área de trabalho, projeto criatórios, Caxias. Vou pegar esse aqui, ó. Tanto que agora as plantas, além das plantas arquitetônicas, tem que mostrar isso aqui, ó, tá? Tem que mostrar os projetos, ó, tá vendo? Ó? Tem que mostrar corte, perspectiva, ó, corte frontal, lateral, tá? Aí tem que mostrar uma série de situações muito importantes. Tem alguma coisa passando aqui, alguma coisa ligada, deixa eu ver aonde esse som está ligado. Né? Deixa eu achar aqui. Tem um som ligado aqui em algum lugar, eu não estou achando esse som ligado. Vou achar o som ligado. Tem que ser aqui em algum lugar, né? Aqui sou eu. Aqui, ó. Aqui onde é que está ligado. Pronto, já desliguei. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, hoje você precisa apresentar uma série de projetos. Cadê? Aqui. Uma série de projetos, né? Em que você precisa ter essas regrinhas, né? As áreas constituintes, mas isso aí, conforme a pessoa que vai te orientar na elaboração da legalização do seu criatório, ela vai estar te orientando como as plantas têm que ser. Mas então as plantas são a primeira coisa que você precisa, plantas arquitetônicas, certo? Então isso é a primeira coisa que você vai precisar, as plantas arquitetônicas, beleza? Aqui eu estou, deixa eu ver se eu estou compartilhando a minha tela ainda, eu acho que não, eu já parei de compartilhar a minha tela. Deixa eu voltar aqui para mim ver onde é que vocês estão. Boa noite, Pernambuco está presente. Boa noite, seu João Santos. Boa noite. Quantos metros quadrados de área construída dá esse projeto? Qual projeto? Depende do projeto. Eu estou, por exemplo, eu estou fazendo um no Maranhão agora. Deixa eu até mostrar esse do Maranhão aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o do Maranhão. Eu abri aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui do Maranhão. Do Criatório Talismã, acho que é Criatório Talismã. Deixa eu achar aqui. Curso de legalização, orçamentos. Não é orçamentos. É serviço.
Serviço aqui, doutor Cláudio, doutor João, aqui. Opa, não é esse aqui, é o de baixo, é esse aqui. Deixa eu estar mostrando assim uma parte da planta, do criatório que a gente está montando. Então, isso aqui é um criatório, tá, gente? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu... não estou compartilhando, calma aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui, senão ninguém está vendo nada, né? Estou compartilhando a tela agora. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Esse é um criatório que a gente está fazendo lá no Nordeste, lá no Maranhão, na verdade, a gente está fazendo isso. Acho que é Maranhão, isso. Que é o criatório Talismã. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, né? Ó, isso aqui é a área da fazenda, a área da casa, tá? Aqui, ó, a gente tem uma área onde vão ter viveiros, que vão ser viveiros para filhotes. Aqui vai ter a área de gaiolas e viveiros, que é uma área, que é um galpão. Aqui a gente tem a maternidade. Deixa eu ampliar mais aqui, né? Vocês não estão vendo aqui. Ó. Deixa eu ampliar bem aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, esse aqui tem 12,80, tá? Por 28. Então, aqui é só os viveiros, é uma ala, tá? Que é o galpão existente. Então, aqui vai ser os viveiros vão estar com 5,58. Aqui são para as araras de maior porte. Então, aqui eu tenho maternidade, aqui eu vou ter cozinha, enfermaria, sala de ração, quarentenas, né? São 3 quarentenas. Porque o criatório ele é bem gigantesco, tá, gente? E aqui a área do criatório das matrizes, ó. São 600 viveiros, totalizando 600 viveiros. Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o criatório, tá, gente? 600 viveiros. E aqui são os cortes laterais, ó, como é que ele vai ficar visto lateralmente, né, com as telas, ó. Aqui é uma parte das plantas. Aqui eu estou só querendo mostrar que esse criatório ele tem capacidade para 600 casais. Cada bateria dessa aqui, eu acho que tem 25 de cada lado, então são 50, são 100, são 200, 300, não, cada lado tem 50, cada lado tem 50 viveiros, são para 600 casais. Então, esse é um tamanho, né? Então, esse criatório aqui, ele vai ter, ó, deixa eu só ampliar aqui para ver o tamanho lateral. Esse de cima tinha 12 por 28, aqui ele vai ter um total de 46 metros daqui até o final. Cada viveiro ele tem 2 por 1 por 2 de altura. E ele tem um total de 47 por 29, basicamente 30 metros aqui, tá? Então, é uma área bem grande, uma área bem gigantesca, tá? Então, esse é um outro exemplo de criatório. Eu tenho um outro criatório aqui, deixa eu estar mostrando aqui para vocês um outro criatório que a gente também está fazendo, só que agora é em Brasília. Brasília. Doutor Cláudio, doutor João. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Criatório de Brasília. Acho que está para cá. Aqui. Big Toy, Milton, Atenágoras. Tem até um aqui que estamos fazendo, né? Se o Atenágoras está aí. Deixa eu abrir aqui o criatório de Brasília. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Também é um outro criatório gigantesco que a gente está fazendo em Brasília. Na verdade, esse criatório ele já está pronto. Ele já está pronto. Ele só está agora está passando pela parte da vistoria agora. E aí depois a gente vai colocar as matrizes, né? Aqui são projetos. Deixa eu achar aqui o criatório de Brasília. Calma aí, já vou achar aqui, pessoal. Calma aí. Criatório de Brasília. Para mostrar para vocês o criatório de Brasília. Aqui está o criatório de Brasília. Aqui é um outro criatório gigantesco, né? Ó, nós temos essa área aqui de viveiros. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Deixa eu ampliar. Aqui é um outro criatório grande, ó, que a gente está começando, já está todo construído. Aqui é a área dos viveiros para os psitacídeos de grande porte, né? Aqui vai ser uma área para psitacídeos de médio porte. Aqui desse lado nós vamos ter passeriniformes. E aqui nós vamos ter parecido, né? Ó,
gaiolas suspensas, uma de cada lado, barracões, né? São 3 barracões, que eles vão ficar desse jeito, né? A visão lateral, e eles estão aqui, ó, um corte, né? Lateral, porque aqui tem um desnível do terreno, né? Aqui são os cortes, a fachada. Então, as plantas arquitetônicas, tá, gente? Então, aqui, quando a gente fala, ó, isso aqui, tudo é um criatório, ó. O criatório, ele tem também, ó, uma carreira de viveros aqui, ó, são 2 de cada lado, então são 3 baterias de viveros, mais essa outra ala gigantesca aqui, onde fica a maternidade, a cozinha, a enfermaria, e depois a gente tem mais uma ala ainda onde fica aqui a parte das lojas, né, onde fica o atendimento. Então é um criatório bem gigante, que é aqui, ó, já está construído aqui, tá verdade? Ó? Então aqui ele já está até construído aqui, essa parte já está construída, e estamos começando a construir as baterias, que vão ser 3, uma já está pronta, faltam mais 2 aqui. E aí, claro que ele está construindo aos poucos, né? Ele vai fazer essa primeira bateria, depois ele vai solicitar a construção das outras 2 baterias. Então, aqui a gente está falando só de projetos, né? Projeto arquitetônico. Então, nós estamos falando de projeto arquitetônico. Então, só essa parte dos projetos arquitetônicos demora um tempo, porque a gente tem que fazer bem feito, tem que seguir todas as normas, tem que ficar muito bem detalhado para que a gente consiga aprovar isso lá nos órgãos ambientais, tá? Então, o projeto arquitetônico é muito importante que vocês achem a pessoa certa, que façam as plantas da forma correta, como o órgão ambiental pede e necessita, tá? Então, cada criatório depende do tamanho, né? De metragem quadrada, depende, basicamente, a gente tem um cálculo por casal, tem um cálculo por área, por quantidade. Então, por isso que a gente sempre, quando me perguntam, né, quanto é que custa para fazer a legalização, como é que é isso e aquilo, eu preciso saber das espécies, eu preciso saber da quantidade de casais, porque eu tenho que pensar na planta, no criatório, o tamanho das instalações, o tamanho dos recintos, a quantidade, para mim poder fazer um cálculo de quanto você vai gastar nesse processo de legalização, tá? Ringneck Oliveira, aqui, ó, tem uma outra pergunta aqui. Boa noite. A medida certa para ser aprovado da gaiola para ringneck, você pode informar a medida mínima? Assim, gente, isso é uma outra coisa muito importante que muita gente me pergunta. Pela legislação, gente, a ringneck ela entra como um animal de grande porte, porque ela ultrapassa os 45 centímetros, tá? Da ponta do rabo até a parte superior. Então, ela se enquadra como psitacídeos de grande porte. E quando a gente fala em psitacídeos de grande porte, ela, o grande Alexandre, a Rosella não, porque ela é menor, até a Rosella penanque sim, mas a Rosella eximius não. Mas essas, elas têm uma medida mínima pela legislação, que são 5 metros quadrados, tá? Mas, como são animais exóticos, e a gente conseguiu adaptar, e muitos criatórios no Brasil estão ocupando gaiolas suspensas, gaiolas, né, suspensas ou bateria de gaiolas, em que, eu vou ser bem sincero para vocês, depende do estado, tá? Tem estados que eu já consegui aprovar com 1,5 metro de comprimento, por 60, 70 por 80 de altura, mas a maioria dos estados está pedindo 2 metros, o mínimo, por 1, tá? 90 por 1. Essa é a medida mínima, tá? Que a maioria dos estados está aprovando, 2 por 90 ou por 1 de altura, tá? Esse é o mínimo, tá? Mas se você não tem essas gaiolas, já tem o seu criatório com gaiolas diferentes, com medidas diferentes, a gente tem que fazer um laudo, a gente tem que descrever, a pessoa que está montando os projetos, ela vai fazer um laudo dizendo que esse tamanho de gaiolas ele serve para aquela espécie. E como você vai ter uma pessoa assinando e emitindo uma RT dizendo, né, que pode, lembrando que isso é uma outra coisa muito importante, tá, gente? A pessoa que vai elaborar os projetos técnicos, que vai fazer tudo, ela tem que ser um especialista em criação e manejo de animais silvestres e exóticos. Ela tem que ter essa especialização, porque daí ela pode assinar essas RTs atestando que os recintos eles dão certinho para aquele tipo de animal. Porque daí ele vai escrever
que a maioria dos criatórios no Brasil utilizam essas gaiolas, que a reprodução ocorre, que tem todo o bem-estar, e aí você acaba aprovando gaiolas até de 1,5 m, a gente já conseguiu aprovar. Mas o correto, quanto maior as gaiolas, mais fácil de aprovar o seu criatório, mais tranquilo é de você conseguir todas as licenças, tá? Você tem que lembrar o seguinte, bem-estar do animal, e é isso que eles pensam, bem-estar. O projeto ele tem que contemplar o bem-estar do animal. O criatório comercial ele tem que visar isso, ele tem que visar o bem-estar dos animais. Então, a pessoa que vai elaborar, ela tem que elaborar e orientar o criador que pode, mas eu acho que você vai correr o risco de eles pedirem para você substituir ou aumentarem o tamanho das gaiolas. Então, quando me procuram, querem que eu faça o processo de legalização, eu já oriento, eu já vejo qual que é o estado, eu já entro em contato com o órgão ambiental, eu já pergunto mais ou menos as medidas mínimas, e quando eles vão me dizer o que pode, o que não pode, e eu já vou estar preparando os recintos se eu vejo que as gaiolas não estão no padrão, que as gaiolas não são adequadas para o tamanho do animal, eu já oriento a troca das gaiolas, dos recintos e etc. Eu já aviso, ó, isso não vai passar. Quer fazer, a gente faz, mas já estou te avisando que não vai passar. Então, isso tudo depende da pessoa que está te fazendo o processo de legalização. Ela precisa te orientar, ela precisa te esclarecer todos os recintos e tudo que você precisa ter dentro do seu criatório para que seja aprovado perante a legislação. Porque não adianta ele falar que está ok e depois mandar os projetos e o projeto não passar, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Pagam as pessoas para fazer, o processo não anda, ele fica parado, gera um monte de pendências, aí o cara acaba não falando para o criador, o processo caduca, e aí ele simplesmente fala que não aprovou. E, na verdade, não aprovou porque o cara que fez os projetos fez da forma errada e orientou da forma errada. Tá? Eu, até hoje, nunca tive nenhum criatório, de todos os que eu trabalhei, nenhum criatório recusado. Todos eles foram... Na verdade, eu tive 2 criatórios recusados, mas não foi por culpa de projetos, e sim por causa do dono do criatório. O dono do criatório respondia a processos de crime ambiental. Ele foi pego com animais sem anel, ele estava respondendo, né, processos, e aí ele não falou para a gente, ele disse que estava tudo ok, quando a gente encaminhou, a primeira pendência já apareceu que o CPF dele respondia 2 processos, já foi autuado 2 vezes, já tinha multa, e aí não foi aprovado os criatórios. Mas, fora isso, todos os outros foram aprovados. A Ringneck Oliveira, obrigado pela resposta. Hoje eu uso de um 80 por 60 por 90. É um padrão legal, é um padrão que vai passar. Tá? É um padrão, não é o mínimo, não é o mínimo possível, e é um tamanho bem legal assim, para você estar descrevendo. Aí, lembrando que, fora isso, tá, gente? Fora o projeto arquitetônico, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, vocês precisam apresentar o memorial descritivo das instalações. O que é um memorial descritivo? Deixa eu clicar aqui e compartilhar a tela com vocês de novo. Deixa eu abrir aqui o memorial descritivo, rapidinho. Deixa eu achar aqui. Cadê? Deixa eu fechar aqui. Documentos, projetos, aqui, projetos e desenhos, não é aqui, projetos e desenhos não é aqui, cadê agora? Aqui para baixo, IBAMA, projetos passarinformes, aqui, memoriais descritivos. Deixa eu pegar o memorial descritivo aqui, vou pegar o memorial descritivo, só para mostrar para vocês. Esse memorial descritivo aqui tem uma página aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. O memorial descritivo ele tem que ter a descrição do seu criatório, endereço, dono, né? As coordenadas geográficas, tem que colocar de acordo com as instruções normativas, etc. Esse é um criatório de passarinformes, né? Que foi... esse criatório a gente legalizou ele quando, deixa eu ver a data aqui, deixa eu ver se tem data nesse aqui, mas esse aqui acho que foi 2000 e... deixa eu ver aqui no final, aqui, cadê? Acho que tem uma data, ó. Foi em 2011, esse criatório nós legalizamos em 2011, o criatório Gabriela, de Curió e Bicudo. Então, aqui, depois que você faz toda a descrição, olha aqui, ó,
cada local, a descrição do geral do criatório existente. Sala dos filhotes, tem que descrever tudo, a cobertura, paredes, as aberturas, as esquadrias, tem que fazer toda uma descrição de cada recinto, das matrizes, do depósito de enfermaria, e aí depois eu ainda tenho que descrever todas as gaiolas, ó. Eu tenho que descrever a quantidade de gaiolas, a quantidade de viveiros, o tamanho de cada gaiola, se ela é para macho ou para fêmea, se ela é para o casal. Aí tem que descrever do que ela é feita, a composição, se ela é de madeira, de metal, do que ela é feita, e ainda a quantidade de ave por gaiola. Tá? Então, tudo isso tem que ser descrito. No caso da criação de psitacídeos, eu vou descrever todos os viveiros, quantos animais vão, e eu vou assinar isso aqui como um responsável técnico, né? A pessoa, né? Então, vai estar explicando. Ainda ele fala aqui, ó, o criatório pretende substituir as gaiolas de madeira por gaiolas de metal, galvanizadas, no período X, Y, Z, e as gaiolas foram verificadas e se encontram em perfeitas condições, ó, para a habitação da criação das aves. Então, vai ter um laudo, e aí o responsável vai assinar, e aí esse laudo ele é o suficiente para a grande maioria dos órgãos ambientais eles liberarem essas instalações. É óbvio, tá, gente, que quanto melhor você tiver as instalações, mais fácil vai ser a liberação do seu criatório, ok? Então, tem que ter uma série de cuidados, tá, gente? E são uma série de projetos, não é só ir lá e solicitar licença e fazer um cadastro, tem que fazer um monte de projetos, tá? Então, o primeiro projeto é o projeto arquitetônico, onde você demonstra todas as instalações, onde você descreve com o memorial descritivo, onde você vai fazer o laudo das instalações, onde você vai descrever isso. Então, esse é um projeto que você precisa. Aí você precisa do projeto técnico, que tem que ser assinado por um responsável técnico, com a ART. Esse projeto técnico é descrição detalhada de ave por ave, a parte anatômica, doença, sanidade, alimentação, reprodução, tamanho de anel, época de reprodução, tem que descrever tudo. Isso é um projeto técnico que, para cada ave, assim, simplificando, você vai gastar em torno de 20 a 30 páginas por espécie, ou 40, cheguei, dependendo da espécie, até 40 páginas por uma única ave, só o projeto técnico. Aí depois tu tem um projeto de manejo reprodutivo, aí que é o projeto de quantos filhotes, que época que você vai tirar, como você vai fazer o manejo reprodutivo, como é que você vai fazer todo o acasalamento, cuidado dos filhotes, tamanho de ninho, tamanho de recintos, se vai para maternidade, se vai para chocadeira, se vai ser tratamento manual, se não vai ser, até você deixar o filhote pronto, aonde ele vai ficar, como é que ele vai ser cuidado e qual a idade que ele vai ser vendido. Depois eu tenho o projeto que chama-se higiênico sanitário, que são os projetos de quarentena de entrada, projeto de quarentena de saída. Só o projeto de quarentena de entrada, gente, você tem que descrever todos os exames que você vai fazer, todos os testes que você vai fazer, tudo que você vai verificar na ave, medicações, vitaminas que vão ser aplicadas antes desse animal, e aí vai ter um atestado do veterinário, e aí esse animal vai poder entrar dentro do seu plantel. O atestado de saída é a mesma coisa, a quarentena de saída, você tem que, antes de vender um animal, você vai ter que passar por uma série de exames, você vai ter que emitir a nota fiscal, o laudo, tirar a guia de transporte, e aí você vai entregar o animal com perfeita sanidade. Aí tem o projeto higiênico sanitário da limpeza da desinfecção das instalações, o projeto higiênico sanitário da vacinação dos animais, o projeto higiênico sanitário do tratamento preventivo, do tratamento vermífugos, preventivos, polivitamínicos que você vai dar. Aí tem o projeto financeiro, que é o projeto de quanto vai ser gasto por casal, por animal, pelo criatório, por mês, da onde vem a renda, como é que você vai manter esse criatório, o projeto de crescimento e expansão, que todo criatório precisa ter um projeto de expansão, né? Então, ele tem que ter um projeto que você começa, ele tem que crescer, ele tem que se autossustentar, tem que ter um projeto de como você vai fazer a divulgação e a venda, que é o projeto de marketing, você tem que ter um projeto aí o projeto que a gente chama o projeto final de manejo completo do seu criatório. Você tem que apresentar fichas, você tem que apresentar como é que vai ser o controle de cada
situação dessa, quem são os responsáveis, tem que apresentar um cronograma de banho de sol, um cronograma de banho, um cronograma de alimentação, você tem que colocar cardápios de acordo com o tipo de animal. Assim, é um monte de projetos. Dependendo da espécie, você chega até 10 projetos. Só que é um projeto por animal, né? Você tem o projeto geral do criatório e depois o projeto por espécie. Então, é um projeto técnico por espécie, alimentar, higiênico-sanitário. É uma quantidade gigantesca de projetos, tá, gente? Então, a pessoa que vai fazer a legalização do seu criatório, ela tem que saber todos os projetos que são necessários para a legalização do seu criatório. Claro que eu não vou conseguir mostrar tudo aqui, né? Vou ver se na próxima semana eu continuo falando sobre os projetos, até para a nossa aula não ficar muito extensa. Eu me dediquei muito mais nos projetos arquitetônicos, e eu citei uma série de projetos. Eu quero ver se eu coloco num PDF e mando alguns exemplos para vocês na próxima aula. Eu quero ver se eu consigo colocar isso numa planilha, numa apresentação, e aí eu consigo estar entregando para vocês, mais ou menos resumidamente, os projetos que são necessários. Tá? É óbvio que eu não vou estar explicando tudo, porque aí a gente está entregando ouro para vocês precisam saber. E aí, claro, que esses projetos, o responsável técnico pela elaboração dos projetos, ele vai conversar com você, ele vai ver como é que você trata os animais, ele vai descrever, ele vai melhorar esse processo, ele vai dizer está certo, está errado, isso aqui está ok, ele vai descrever, para que o seu manejo não seja alterado. Então, ele vai tentar regularizar, deixar tudo que você faz no seu dia a dia e acrescentar tudo que é necessário apresentar para o órgão ambiental para seja aprovado. Uma vez que esses projetos forem aprovados, você só tem que incluir as matrizes depois, né? E as matrizes é entregar a relação das aves com a nota fiscal, com a procedência, né, com o certificado de origem, ou entregar a planilha de animais que não tem origem, que não tem nota fiscal, mas tem anel, que você quer que eles se transformem em matrizes definitivas. E aí, para animais... lembre, gente, então, criatórios para cada tipo de espécie. Para psitacídeos tem uma regra, para passarinhos é outra, para mamíferos é outra, para répteis é outra, e uma série de coisinhas que você precisa ter. Se eu já respondi isso numa outra live, mas quais seriam os recintos mínimos que têm que ser apresentados dentro dos projetos, que têm que ser descritos e têm que estar constando no projeto arquitetônico? A área das matrizes, a área do berçário, que é a área de filhotes, a área de enfermaria, quarentena, a área de preparo de alimentos, que é a cozinha e depósito. Essas são áreas fundamentais que o criatório tem que ter. Depois, dependendo do tamanho do criatório, das espécies, você tem que ter sala veterinária, você tem que ter quarentena de saída e quarentena de chegada, você tem que ter uma área de quando os animais morrem, que é o chamado de necrotério, tem que fazer exames, né, para entregar. Você tem a área de preparo de alimentos. Aí você tem a área de maternidade, que vai trabalhar com UTA, com tratação manual, chocadeiras. Aí tem uma série de áreas a mais que você precisa, área de recreação, viveiros de recreação, viveiros pós-muda, viveiros de bem-estar. Aí, dependendo do tipo de criatório, aí, se for alguns animais precisam de tanques para banhar, piscinas que banhem todo dia. Aí tem uma série de situações que precisam. Aí cada espécie teria que descrever para cada espécie, aí fica bem difícil, né? Então, os projetos, vou resumir novamente. Então, é o projeto arquitetônico com o seu memorial descritivo. Esse é o mais importante, até mostrei alguns exemplos, que ele precisa detalhar todo o seu criatório, as medidas das gaiolas, as medidas assinadas por um responsável técnico, atestando que aquelas gaiolas, aqueles recintos estão em perfeitas condições para que os animais possam ser criados ali. O projeto técnico, que é assinado que é um projeto técnico descrevendo as aves, desde a sua origem, sua biologia, sua morfologia, as doenças, tratamentos, alimentação, reprodução, anilhamento. O projeto de manejo completo, que é como é que você vai fazer, o horário que você vai tratar, o horário que você vai trocar os recintos, a hora que você vai dar banho, a hora que você vai dar banho de sol, a hora que você vai limpar as gaiolas, a hora que você vai lavar o chão, quantas vezes você vai fazer isso no dia,
quando você vai fazer os alimentos, quando você vai enriquecer a gaiola com X, quando você vai colocar os ninhos, que é o projeto de manejo. O projeto reprodutivo, que é a descrição do seu período reprodutivo, quando vai começar, quantas posturas você vai querer ter daquela ave, quantos filhotes são previstos por temporada, porque eles precisam ter um controle, porque no final do ano você precisa entregar um relatório de quantos animais você vendeu, quantos nasceram, tem todos os relatórios para ser entregue, que é uma outra parte que o criador comercial precisa ter. O projeto higiênico-sanitário, que é os projetos de quarentena, os projetos de sanidade, os projetos de limpeza, os projetos de manutenção, o projeto financeiro completo e o projeto técnico geral do criatório. Tá? Tudo isso são alguns exemplos de projetos que você vai precisar ter dentro do seu criatório. Vai ser necessário serem feitos para que você consiga a legalização do seu criatório. Tá? Cada licença das 3, que a gente já citou várias vezes, cada licença eu tenho que entregar um grupo de projetos numa ordem correta para serem aprovados, para você passar para a próxima etapa. Certo? Então, assim, são muitos projetos, certo? Então, eu tentei resumir aqui o máximo. É óbvio que cada responsável, cada um que vai fazer o processo de legalização para você, ele tem que saber disso, ele é um expert nisso, ele vai te orientar da forma correta, então siga as orientações dele. Se ele está falando que precisa disso, precisa. Que isso não dá, não tente fazer, porque não vai passar, porque é ele que conhece, certo? Nós estamos aí com bastante pessoas hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Boa noite, seu Atenágoras. Boa noite, Diego. Diego Ramos disse que chegou atrasado. A Ringneck Oliveira, o Cláudio Coelho, né, de Pernambuco. Tem mais alguém aí? Ivonei, né, Carlos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Lembrando que esse complexo de projetos para legalização, eles são fundamentais. E se a pessoa não souber fazer, não aprova o criatório. Então, vocês devem seguir e arranjar uma pessoa extremamente competente que faça isso. Tá bom? Então, tem um delayzinho, né? Tem um delay, então vamos esperar um pouquinho, ver se tem alguma outra pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, se alguém quer fazer mais algum comentário. Alguém perguntou das gaiolas, eu respondi. Para ringneck, esse tamanho ali tá bom. Para grande Alexandre, tem que ser de 2 metros, tá? Importante. Se você vai criar psitacídeos maiores, papagaios, araras, tem que ser maior, tá? Tem que ser viveiros. Você pode fazer com gaiolas suspensas, gaiolas em bateria, uma em cima da outra. Você pode fazer viveiros com paredes de concreto, de alvenaria, do chão até o teto. Você pode fazer eles elevados, né? Que a gente chama de aéreos. Você pode fazer vários tipos de recintos diferentes. Você pode criar em viveiros coletivos. Não é recomendado, tá? Se você falar com muitos criadores, a maioria não recomenda, porque acaba dependendo das espécies. Algumas espécies até dá para criar coletivamente, mas a maioria das espécies elas vão ter um resultado maior criando no seu próprio recinto, tá? Deixa eu ver com quantos minutos a gente já está aqui de live, né? Apesar de eu ter começado atrasado hoje, né, gente? Eu peço desculpa de novo, acabei chegando atrasado, né? Nós já estamos com 52 minutos de live, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Estamos com 14 espectadores. Muito obrigado por terem assistido a nossa aula de hoje. Vocês podem estar perguntando. Vou ter uma descrição embaixo se vocês estão procurando, se vocês estão procurando alguém que oriente vocês da forma correta, se vocês estão procurando alguém que saiba fazer todo o processo de legalização e te oriente desde a parte de plantas arquitetônicas a todos os projetos. Eu estou fazendo isso, eu já falei para vocês, desde o dia 30, a gente está fazendo isso para vocês, a gente faz esse tipo de serviço. Eu tenho um curso onde você pode aprender tudo isso ou você pode nos contratar, tem um link abaixo, nós estamos fazendo uma promoção fantástica, aproveita a promoção aí, para quem quiser que a gente faça o processo de legalização. Aí você não vai ter mais essa dor de cabeça em saber de nada, você vai ser muito bem orientado, a gente faz esse serviço para vocês. Se vocês realmente quiserem, aproveita o link abaixo, tem 100 vagas ainda disponíveis, a gente está ainda com algumas vagas disponíveis a um preço promocional. Aproveita, porque a partir do ano que vem,
não tem mais esse preço promocional e a gente vai acabar fazendo um orçamento. Algumas pessoas já me procuraram, essa semana mesmo eu já fiz 10 orçamentos. Eu estou hoje com mais de 100 pessoas fazendo o processo de legalização só agora no Brasil. Eu mostrei alguns dos processos, alguns dos projetos. A partir das próximas semanas já vai começar a sair as licenças dos projetos que a gente entrou faz uns 30 dias, a gente já está dando entrada em alguns processos, já está saindo as primeiras licenças. Tem gente que já está saindo a vistoria. Eu estou pedindo para o pessoal gravar as vistorias feitas pelos órgãos ambientais para estar mostrando aqui no nosso canal, para ver como é que é feita essas vistorias, para vocês ficarem sabendo o que a gente faz e a gente legaliza realmente os criatórios. Eu estou passando a série aqui, né? Eu estou tentando entregar o maior número de informações possíveis para vocês. Eu sei que é muita informação, que são muitas coisas técnicas, que a maioria dos criadores sabe criar um animal, cuidar da alimentação, parte reprodutiva, são experts nessa parte, mas nessa parte de projetos, quando tem que entregar documento e papelada para órgão ambiental, eles ficam perdidos, então é importante você contratar alguém. Eu estou oferecendo o meu serviço, né? Sempre no final de cada live a gente oferece os nossos serviços para quem quiser nos contratar, né? Então, tem aqui na descrição abaixo desse vídeo, você vai encontrar o nosso WhatsApp, você pode fazer pergunta direto, tem um link direto para você saber os valores, para quem quer fazer o serviço, para quem quer fazer o curso. Está tudo muito descrito aqui, é só clicar e ver as páginas, os sites, mandar perguntas aqui, etc., e a gente consegue fazer tudo isso para vocês. Seu Atenágoras, Paulo, para cada espécie que irei criar, eu preciso fazer todos aqueles projetos, higiênico, manejo, mesmo para as espécies que ainda não estão no criatório? Sim, é assim. Vou explicar. Boa pergunta, seu Atenágoras, muito obrigado. Assim, ó, os projetos, eu costumo fazer assim, o criador, ele vai começar a montagem do seu criatório, não com um criatório gigantesco, né? Eu mostrei um criatório de 600 casais, outros vai ter 300 casais, alguns criatórios até um pouco mais, mas eles não vão começar com 600 casais, eles vão começar com 30, 40, 50 casais, e eles vão crescendo até chegar aos 600. E aí tem todo um plano de crescimento. Só que eu preciso entregar todos os projetos para todas as espécies. Eles têm que ser já aprovados. Depois que eles foram aprovados, eu só solicito acrescentar aquela etapa que eu estou construindo e acrescentar as espécies que eu estou, que já foram aprovadas para manejo, para poder criar. Porque, por exemplo, eu coloquei 10 espécies, eu vou criar só 5 agora, mas eu pretendo ter as outras 5. Eu já coloco elas, já faço os projetos, já aprovo tudo, os recintos, tudo, e aí eu coloco um cronograma. Eu vou começar com essas 5, essa é a parte do criatório que vai estar construída agora, essa é a parte que vai ser construída depois, e essas são as espécies que eu vou ter depois. Então, a gente já tem que entregar todos os projetos completos, tá, gente? A gente não faz, uma coisa muito importante, a gente não faz a planta só de um pedacinho e depois vai fazer, apresentar de novo, tá? Não, você tem que fazer de tudo. Porque se você fizer só de uma parte, toda vez que você tiver que fazer uma ampliação no seu criatório e você acrescentar novas espécies, você vai ter que encaminhar todos os projetos de novo. Vai ter que encaminhar tudo de novo, tá? E vai ter que fazer todo um processo de legalização novamente da nova área. Por quê? Porque se você não apresentou isso no início, você tem que apresentar depois. Eu vou ampliar o meu criatório. Tá, mas cadê a planta? Cadê os projetos dessa área? Quais são as espécies que você vai criar? Não é só dizer assim, eu vou ampliar meu criatório, vou colocar mais 10 espécies. Eles vão querer os recintos, eles vão querer os projetos. Então, é mais fácil você já apresentar tudo e depois só pedir para fazer a liberação e pedir a vistoria. É óbvio que toda vez que você ampliar o seu criatório e pedir para acrescentar, você vai ter que solicitar uma vistoria. Eles vão vir ver, vão conferir as matrizes, vão conferir se está tudo igualzinho aos projetos que já foram aprovados. E aí você também não pode fazer loucura, né? Se você apresentou um projeto que o criatório vai ser desse tipo e aí, de repente, você vai construir de outra forma, vai acabar dando problema, você vai ser interditado numa das vistorias para a liberação do seu criatório, tá bom? Ringneck Oliveira, bem esclarecedor, gostei. Mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveitem, a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Essa é uma live em que eu apresento um pouquinho do que é necessário, falo um pouquinho sobre as principais dúvidas que o pessoal me pergunta. Essas dúvidas dos projetos,
também são perguntas recorrentes, referentes a tamanho de gaiolas, tamanho de recintos, qual a infraestrutura, o que tem que ter nessas plantas, o que tem que ter nos projetos. Mas se eu falar tudo isso, eu não preciso fazer o serviço, não preciso oferecer, né? Lembrando, isso é meu ganha-pão, e a gente ganha a vida criando, né, e fazendo esse processo de legalização. Eu passo a maior parte das informações, vocês vejam se está adequado ao que vocês estão pensando, adequado ao criatório que vocês já têm. Procurem pessoas realmente responsáveis que saibam fazer o processo de legalização. Lembrando que a gente está oferecendo o nosso serviço, tanto o curso de legalização quanto o serviço de legalização. É só clicar aí nos links abaixo, ver aí na descrição. Não se esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal, divulgar o nosso serviço. Vou ver se tem mais alguma pergunta agora. E se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai estar encerrando a nossa live de hoje, agradecendo sempre de coração todos os que estão presentes. Observem aí que ao lado estão colocando aqui os links, é só clicar nos links para saber, para entrar em contato com a gente, e a gente vai estar esclarecendo o máximo para vocês, fazendo um orçamento, apresentando os valores, e a gente vai ter o maior prazer de fazer a legalização do seu criatório, se assim vocês desejar que a gente faça isso para vocês. Ah, mas você é lá do estado X, você pode fazer em todo o Brasil? Sim, gente. A gente, como responsável técnico, como profissionais, a gente está registrado em todos os estados, a gente pode estar executando os serviços em todos os estados, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou pedir aqui para um assistente meu buscar uma água para mim, já, qualquer coisa, vai lá buscar uma água para mim. O pessoal vai aqui buscar uma água. Enquanto isso, eu estou aqui para responder. Se alguém quiser entrar no meu privado, né, no meu WhatsApp, deixa eu escrever aqui meu WhatsApp, 66 992 130520. Vocês podem estar mandando mensagem para mim, me ligando, solicitando mais informações. Eu estou sempre disposto. Às tardes, né, à tarde e à noite, geralmente eu estou mais tranquilo. De manhã eu tenho as lojas, eu dou aula, eu tenho que ir para o criatório, eu tenho um criatório, né, eu também sou criador. Então, agora é um período de reprodução, então as manhãs dificilmente eu atendo, tá? É só na quinta-feira. Na quinta-feira, de manhã, eu atendo, porque eu fico mais por aqui, eu fico mais envolvido aqui com os projetos. Mas vocês podem estar me ligando em qualquer período que eu vou estar atendendo. Se eu não atender de imediato, eu retorno a ligação para vocês. Mandem mensagem no WhatsApp. Esse número que está aí também é o nosso de WhatsApp, tá? Olha aqui a garrafinha que me trouxeram. Mais alguma pergunta? Vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ter aqui Deixa eu pegar aqui um dos projetos. Vou pegar um projeto aqui. Deixa eu pegar um projeto aqui para mostrar para vocês. Não, esse aqui não é o projeto de agora. Projeto técnico. Deixa eu pegar os projetos técnicos aqui. Deixa eu ver se eu acho que é um projeto técnico para mostrar para vocês. Acho que esse aqui é um projeto técnico. Ó, isso aqui é um projeto técnico, certo? Ó, tem que ter toda a descrição, toda a parte, né? É um projeto técnico, tá? Aí temos as plantas arquitetônicas, né? Que a gente executa, a gente faz aí para vocês. Eu trabalho, né, com a legalização há mais de 17 anos, né? Desde 2003 eu faço o processo de legalização. Doutor, as voadeiras para filhotes podem também ser sobrepostas ou não? Você está falando de uma sobre a outra, tipo bateria? Pode, sem problema nenhum. Pode ser uma do lado da outra, pode ser viveiros coletivos para filhotes. Assim, viveiros coletivos são muito bons para preparação para a reprodução, filhotes novos, né? Preparar eles para vender como matrizes.
Eu prefiro trabalhar muito com gaiolas mesmo, bateria de gaiolas ou sequências, né, de gaiolas, as gaiolas aéreas que a gente chama, né? Pode ser, tá sobrepostas. Só precisa ser uma ala separada, tá? Quando fala na área dos filhotes, ela tem que ser numa outra ala, tem que ser separado das matrizes. É óbvio que os filhotes, enquanto as mães estão tratando, enquanto os pais estão cuidando, eles podem continuar com os pais. Mas assim que você separar dos pais, eles têm que ir para um recinto, uma outra área separada, tá? Aí aonde você vai colocar, se vão ser em gaiolas, vão ser em viveiros, aí você pode determinar. Lembrando que também tem a questão da ocupação. Se você vai usar gaiolas, bateria de gaiolas, uma em cima da outra, dependendo do tamanho da gaiola, você tem uma quantidade de filhotes que você pode estar colocando ali, tá? Então, vamos pegar um exemplo bem prático. Eu vou ter 10 casais vamos ver lá, ring neck. Eu vou tirar 4 filhotes por ano. Então, eu tenho 10 casais, são 40 filhotes. A gente sabe que cada gaiola, essas gaiolas de 1,50 m, 1,80 m, portanto, cabe 2. Certo? Quantas gaiolas eu tenho que ter para caber os 40 filhotes? Ah, mas eu vou vendendo. Não, você tem que ter o espaço para os 40 filhotes. Tá? Você tem que ter sempre espaço a mais daquilo que você tem. Então, é sempre bom, gente, se você vai ter uma área de matrizes, eu vou começar com 10, tem que ter um espaço para 15, tá? Porque você já está planejando um crescimento, então tu tem um espaço a mais. É sempre importante ter a mais daquilo que você pretende criar, aquilo que você pretende tirar de filhotes, tá bom? Mais alguma pergunta? Estamos com 1h05 aqui já, gente. Agradeço a todos. Na próxima aula eu vou estar mostrando, vou apresentar uma apresentação, vou disponibilizar para vocês alguns tópicos que nem eu disponibilizei na última aula. Vou estar mostrando alguns projetos, vou estar mostrando alguns exemplos de projetos, alguns exemplos, tá, de criatórios. E aí a gente vai estar melhorando um pouquinho mais esse nosso Dr. Paulo Responde. Não esqueça, né, de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Eu tenho lá a página do Facebook, eu tenho páginas do Instagram, que é Dr. Paulo, né? Vocês podem estar nos procurando, nos seguindo. E lá a gente entrega um conteúdo, a gente vai começar a entregar conteúdos todos os dias nesses nossos canais. Nós temos um grupo exclusivo, que é o grupo VIP de legalização. Nós temos no WhatsApp, nós temos um grupo de Facebook que a gente trata sobre legalização também. Tá? Então, se não temos mais perguntas, eu agradeço a presença de todos que nos assistiram hoje. Um abraço a todos, um bom final de semana, todo mundo com as bênçãos do nosso Senhor, que todo mundo que esteja aí criando animais nessa época de criação, que dê tudo certo para vocês, que os seus animais, seus filhotes cresçam e vocês consigam realmente realizar o sonho de vocês, que é ter um criatório legalizado. Busque informações. Aqui no Criador Pro, vocês vão encontrar uma série de informações, uma série de coisas interessantes, de vídeos interessantes. Tem o meu WhatsApp, entre em contato com a gente. Eu estarei sempre disposto, ou com a minha equipe, eu estarei sempre disposto a responder vocês sempre que vocês fizerem alguma pergunta para a gente, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Doutor Paulo Responde, na quinta-feira, às 8h30, aqui no Criador Pro. Um abraço, valeu!